Diariamente somos desafiados a superar nossos limites. A vida exige mais e muitas vezes achamos que não seremos capazes de enfrentar as novas circunstâncias com as quais nos deparamos. Nos sentimos pequenos, fracos e limitados. Então, quase desistimos e a depressão passa a nos rodear. Um atleta enfrenta seus limites todos os dias, a cada treino, e aprende como superá-los, vencendo gigantes, escalando montanhas que, aos nossos olhos, são intransponíveis. O apóstolo Paulo tinha seu alvo bem firmado e a cada dia estava disposto a lutar, enfrentar os inimigos e, mesmo colocando sua vida em risco, nunca desistir. Ele disse: "Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus." Filipenses 3, 13 e 14. Quando o fardo estiver muito pesado e estiver pensando em desistir, lembre-se que Deus conhece os seus limites e que Ele mesmo fortalecerá você, acolhendo-o em seus amorosos braços para que possa ter alguns momentos de descanso e recarregar suas forças, para então continuar em frente e cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Como você tem enfrentado os limites que a vida lhe coloca? Em que ou em quem você tem apoiado para continuar em frente? Em que as pessoas ao seu redor têm sido inspiradas pelas suas lutas e vitórias diárias, superando os seus limites? Olá, minha gente querida, estamos aqui para o nosso programa Capelania, gente cuidando de gente. E hoje com um tema muito especial e uma pessoa mais especial ainda, uma querida amiga que vocês já vão conhecer já já. Como você tem enfrentado os desafios que a vida lhe impõe? Como você tem reagido aos momentos difíceis, às adversidades? Você tem desistido, se entregue, desistido de lutar e entrado em depressão, ficado para baixo, desistido da vida, ou tudo isso tem deixado você mais forte, mais resiliente? Você sabe que a maneira como a gente reage às circunstâncias da vida deixam marcas. A maneira com que você enfrenta as adversidades está sendo observada pelas pessoas ao seu redor. Quero conversar hoje sobre este tema tão importante, superando os seus limites. E vamos estar vendo aqui um vídeo bem curtinho de uma pessoa que também tem sido minha amiga há muitos anos. Eliana Zaghi, ela era paciente do Hospital das Clínicas de São Paulo, foi moradora da enfermaria por 45 anos. Ela teve paralisia infantil com 8 meses e ficou tetraplégica. Mas Eliana não se entregou. Ela, ao conhecer a Cristo como Salvador, se agarrou nele como seu refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas adversidades. E por isso ela é exemplo para tanta gente, para a minha vida. E ela é também uma conselheira bíblica notável. Tem conduzido muitas pessoas ao Salvador. Quero que você veja a Eliana e um breve testemunho dela, para depois a gente conversar com a nossa convidada de hoje. Como foi a sua primeira saída do hospital? Você se lembra? Lembro, foi... Nossa, eu sei que até as vésperas aquela euforia não passava. E aquela coisa, ao sair do hospital, quer dizer, da portaria para a rua, o que me impressionou foi ver as árvores do chão ao céu, porque eu não só via copas.
Porque naquela época, eu lembro que já era a enfermaria no primeiro andar. No primeiro andar. Então você só conhecia a copa das árvores. Só conhecia a copa das árvores. Nunca tinha visto uma árvore. Não, isso foi impressionante, porque eu falei, nossa, as árvores não flutuam mesmo, né? Ela está ligada a um pulmão artificial e está pintando. Esses quadros depois são mandados para a Europa e são transformados em cartões que são vendidos para o mundo inteiro. Não é lindo. A gente não fica boquiaberta. E a Eliana está falando sobre a primeira vez que ela saiu do hospital, porque ela estava com 15 anos, uma adolescente, e nunca tinha visto além da copa das árvores, porque estando no primeiro andar, era toda a visão que ela tinha da vida, da natureza. E na primeira saída, ela foi de ambulância, o médico e a enfermeira foram juntas, e ela foi lá para minha casa. E foi uma festa, porque nós comemoramos o aniversário dela, mas ela também pôde conhecer muita gente nova e conhecer alguns animais que no hospital não podiam entrar. Gato, cachorro, papagaio, coelho, e ela ficou feliz da vida. Que coisa linda, não é? Alguém enfrentando uma situação tão difícil e sempre com um sorriso no rosto, não desistindo da vida. Eliana, para mim, é um grande exemplo. E agora nós vamos conversar com a minha amiga Rívia, doutora Rívia Bezerra, que também é uma lição de vida para a gente. A doutora Rívia é médica e eu a conheci como médica dos funcionários do Mackenzie. Eu fui para uma consulta habitual, corriqueira, e aí eu a conheci e nos tornamos amigas a partir dali. Depois ela foi para o Rio Grande do Sul acompanhando o marido, que é pastor também, Samuel, e voltou agora há algum tempo. Então, assim, a Rívia vai contar a história dela, porque é maravilhosa. Tudo bem, amiga? Como é que você está? Tudo bem, Eleni. Graças a Deus, bem e honrada aí com o convite e com a responsabilidade, né? Com uma história tão linda aí da Eliana, um exemplo de superação e ao lado também de um exemplo de superação. Como é lindo ver a força que o Senhor nos dá para vencer, né, os limites que a vida nos impõe. Aí, conta um pouquinho da sua família e depois eu quero ouvir a sua história desde que você era pequena. Então vamos lá, né? Então, quem é a Rívia, né? Eu sempre costumo me apresentar como uma serva do Senhor Jesus, esposa do pastor Samuel, mãe da Isli, uma moça de 22 anos, do Ilan, um adolescente de 16 anos, médica. Hoje atuo na medicina do trabalho, numa empresa de telecom, e sou filha, né, de Ranil e Estela.
esse casal precioso aí que foram instrumentos do Senhor, né, para me trazer aqui a vida, esse mundo, e nascida e criada em Maceió. Mas aprove o Senhor me levar aí por outros lugares que a gente vai conversar mais um pouquinho aí adiante. Lindo, lindo. Conta para mim qual o problema que você teve na infância. Vamos lá. Filha, né, desse casal, a segunda filha, aos 9 meses eu tive poliomielite ou a paralisia infantil. E eu sempre costumo falar que o que uma criança levanta e já sai andando, eu tive que fazer aí umas 14 cirurgias para conseguir andar um pouco. E foi uma infância, uma adolescência bem no hospital, mas do outro lado, né? Não como médica, mas sim sendo cuidada por eles, por toda a equipe. Uma experiência que certamente o Senhor usou para me direcionar para a profissão que eu tenho hoje. Creio que sim. E como foi aprender a andar, dar os primeiros passos? Você não se lembra muito, mas a sua mãe deve ter contado várias vezes para você. E como é que você foi enfrentando as sequelas da paralisia infantil? Eu sempre falo assim que a criação que os meus pais me deram, apesar deles não conhecerem o Senhor, não me deram aí o principal, mas como instrumento de Deus, porque eles não conheciam, mas Deus os conhecia. Claro. Uhum. E os usou muito para cuidar de mim. Sempre me apoiaram, tanto nos momentos das cirurgias, da dor. A minha primeira cirurgia foi aos 3 anos de idade, então era bem pequena. E era um processo, enquanto as outras crianças estavam brincando, correndo, eu estava com minha perna imobilizada, sentindo dor. Então foi uma infância, uma adolescência bastante dolorosa. Eu até falo que o meu limiar para a dor hoje é muito alto, porque foi toda uma vida. Hoje não tem nenhum problema falar, com 51 anos, a gente já chega a um certo nível aí de suportar um pouco mais essa dor física. Mas além da dor física, né, Eleni, vem a dor na alma, vem a dor do preconceito, vem a dor dos porquês. Foi uma jornada de muito porquê. Por que eu? Nos momentos de dor eu falava assim, por que não o meu irmão mais velho? Por que não a minha irmã mais nova? Por que eu? Se eles estão ali brincando e eu estou aqui nesse processo, mas por que eu? Então foi uma pergunta que permeou bastante a minha vida e que me fez buscar em lugares muito equivocados. E como é importante, Rívia, você admitir isso. Porque às vezes a gente fala, não, a pessoa é crente, ela não questiona, ela aceita tudo pela fé, ela já vê à frente, mas não é assim. Quando nós olhamos principalmente no livro de Salmos, a liberdade que o Senhor nos dá para fazer questionamentos. Por que eu? Por que agora? Até quando? Não aguento mais. Quando você vai para o livro de Salmos, principalmente, você fala, puxa, Deus me dá a liberdade de abrir o coração diante dele e não me recrimina por isso. Quando nós vamos para o livro de Jó, quantas questões Jó coloca e os seus amigos da onça, né, muito bem intencionados em defender Deus, a boa teologia, mas trazem uma péssima teologia e mostram o Deus que não é o real. Então, você deve ter enfrentado bullying dos seus amigos de escola, né, os seus colegas, em outros lugares também. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. O detalhe aí, quando você traz a questão da gente questionar, né, Deus, a questão é que neste momento eu ainda não conhecia, né, Eleni? Então, essas minhas perguntas foram para lugares muito equivocados. Inclusive, a medicina, eu tentei achar a resposta na medicina. E, por incrível que pareça, a medicina falava que eu era azarada. Falava assim, você é uma pessoa azarada, porque de 1000 que contrai o vírus, só uma desenvolve a sequela, e você foi essa uma. Eu digo, nossa, a medicina está dizendo que eu sou azarada. Mas, enfim, até, né,
que verdadeiramente o Senhor me conduziu à palavra e foi assim libertador. Em relação a bullying, era muito interessante que naquela época não tinha, né, gente, isso foi na década de 70, 80. Não existia essa denominação, né, vamos falar assim, bullying, mas era a aleijada, né? Então passei por uma discriminação aí com o primeiro namorado, também que foi uma grande decepção. E era interessante que aquela criança, né, falava assim, não, vocês não entendem, não é que eu sou aleijada, é que eu sou uma mulher biônica. Que legal. Eu usava também uma órtese na época, metálica, mais arcaica do que a que eu uso hoje, mas eu falava, eu sou uma mulher biônica. Né? Não é isso que vocês estão dizendo. Eu consigo, eu vou, né, como ela. Era um escape, mas me causava muita dor, Eleni. Claro. Foi exatamente quando o Senhor descortinou minha visão e me mostrou através de João 9, quando os discípulos perguntavam por que o cego era cego de nascença, porque na minha cabeça eu falava, gente, meus pais fizeram alguma coisa, né? Ou eu fiz. Quem pecou nessa história? Né? Quem pecou? E ali, quando Jesus responde para os discípulos, né, para que a glória do Senhor fosse manifestada ali através daquele homem, o Espírito Santo de Deus me tocou naquela hora. E aquele peso, né, aquela escravidão, eu falei, gente, eu busquei em tantos lugares e estava aqui. No tempo de Deus, da maneira dele, isso foi libertador. Libertador. A gente passa por algumas dificuldades, mas como salmista, como é bom a gente se lançar no lugar certo, que é na presença do Senhor. Amém, amém. E depois disso, você começou a trabalhar na igreja também, a fazer algumas coisas especiais. Eu lembro de ter ido junto com você num acampamento com as senhoras da igreja da SAF. Você estava dirigindo esse acampamento e com uma garra linda. E a gente foi conversando no ônibus, foi um tempo muito especial. É verdade, Eleni. Conta para mim sobre esse trabalho na igreja. Diante de tudo isso, depois de toda, né, essa história, e o que fazer? Né? Como ser grata a esse Deus fantástico, maravilhoso, que, né, permitiu que eu passasse por tudo isso com um propósito muito específico, né? Muito dele. E aprove ao Senhor me apresentar a um pastor. Quando eu o conheci, né, Eleni, eu já tinha isso muito forte no meu coração, que eu digo, não, o que o Senhor fez por mim, não tem como agradecer a não ser servindo. E eu já tinha isso muito claro, que eu queria servi-lo aonde ele me colocasse, na medicina, na igreja, né? Hoje eu escuto muito dos meus pacientes falar, nossa, ou fala assim, a senhora tem uma vibe diferente, ou a senhora é iluminada, né? Eu digo, eu mostro quem é a minha luz. Mas o conheci. E ele era evangelista na época, uma grande bênção. Eu falo que meu esposo também foi e é um instrumento de Deus para tratar algumas coisas no meu coração, resquícios, né, de toda essa vivência que eu passei antes de conhecer o Senhor. Eu falo, colocou um esposo, Eleni, que assim, eu falo, gente, me sinto a mulher mais linda desse mundo. Ele me faz me sentir assim. Que coisa linda. Todo o seu cuidado. E esse ministério dele, né, pastoral, e eu como uma auxiliadora dele, isso tem me dado muitas oportunidades de servir na igreja, na liderança com as mulheres, instruindo, né, tanto as mais velhas quanto as mais novas, no Ministério do Ensino também aí na escola dominical, e ao lado dele, né, ali auxiliando, ali do ladinho cuidando do rebanho, da ovelha. No meu trabalho, não tem como não... Sempre é motivo de curiosidade. Às vezes chegam alguns pacientes com algumas limitações e quando me vê eles ficam inibidos. Eu estou sendo cuidado por uma pessoa que tem
tem sim uma deficiência, né? Eu sou uma Eles pessoa se identificam muito mais com o sofrimento também. E esse ânimo até, de dizer, olha, está aí cuidando. E conta pra gente, Rívia, o que a levou à medicina. Gente, nós estamos conversando com a doutora Rívia. Ela é médica e hoje ela trabalha como a medicina do trabalho. E estamos falando sobre superação. Então, você vai perceber por que estamos usando esse tema tão especial. Rívia, conta pra gente, uma pessoa que teve paralisia infantil aos 9 meses de idade e daí depois ficou com várias sequelas, 14 cirurgias, desde os 3 anos fazendo cirurgia, e daí se decide pela área médica. Por quê? Como é que você estudou 6 anos para depois ainda fazer a sua área específica ali de residência? Por quê? Conta pra gente. Então, eu falei anteriormente que eu saí buscava respostas em vários lugares, né? De entender o porquê do sofrimento, o porquê da dor, o porquê ter que passar por tudo isso. E eu falava muito para minha mãe tinha um sonho, né? Ela não conseguiu fazer, ela queria fazer medicina, mas não teve recurso e condições para isso. Aliás, Deus não permitiu que ela fizesse, né? E ela tinha um sonho de que algum dos filhos fizesse medicina. E eu falava para minha mãe, naquela época bem rebelde, e falava, mãe, tira o cavalinho da chuva, pode ser Rony ou Riane, meus irmãos, mas eu não vou fazer medicina. Já sofri muito na mão de médico. Eu falava, Eleni, não quero nem vê-lo. Não quero nem ver o hospital na minha frente. Olha só, como Deus faz umas reviravoltas na nossa vida, né? Porque desde os 3 anos, quando meus irmãos estavam gozando das férias, eu estava no hospital, cortando a perna, sentindo dor, tendo que reaprender a andar, com muita luta nisso aí. E então não queria saber. Eu falava assim, não, medicina de jeito nenhum. Mas eu também passei por experiências de ser cuidado por bons profissionais e profissionais não tão bons assim. Profissionais acolhedores e profissionais não tão acolhedores assim. E na época de decisão, adolescente ainda, né? Eu entrei na medicina com 17 anos, Eleni. Saí novinha. Muito novinha, já vou aí para mais de 25 anos aí de formada, bem mais. Beleza. E nova ainda na decisão, Deus direcionou, mas algo que me puxava, eu digo, eu preciso saber o que é isso. Eu tinha uma curiosidade de entender qual era a minha situação, qual era o meu problema, o que era, né? E foi quando eu falei que eu acho que a medicina me deu essa resposta muito equivocada de que eu era azarada. Não, eu sou abençoada. E aí, nessa minha profissão, e já o Senhor, né, tratando comigo e me conduzindo, foi uma porta incrível. O Sam sempre fala isso, o Sam é o meu esposo. Ele fala, eu tenho que ir atrás das pessoas, e as pessoas vão até você. Em momentos, ninguém procura médico, convenhamos, quando está tudo bem. Quando saudável, não. É muito difícil, né? É verdade, Geralmente nos procura quando tem algo a resolver, algo que dói. Sim. Não importa que dor seja essa, se é física, se é na alma, se é emocional. E, enfim, uma porta especialíssima para isso, né? Desse acesso. E isso que você falou, Rívia, você poder cuidar das pessoas integralmente. Você não cuida só do corpo, você cuida também das dores da alma. E, gente, não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Só aquele que conhece o Senhor, que tem as suas dores sendo tratadas continuamente pelo Senhor, através da sua palavra, através do Espírito de Deus, que vai se tornando cada vez mais, vai querendo compartilhar, vai tendo uma vontade enorme de contar para aquela pessoa que está ali dolorida à sua frente. Exatamente. Quem é o Senhor que tem sustentado a sua vida?
e ajudado a resolver aqueles momentos mais difíceis, mais pesados. A gente lembra do apóstolo Paulo com um espinho na carne. E é interessante porque ele não fala qual é o espinho. Então, todos nós podemos nos colocar dentro dessa situação que Paulo enfrentou. E ele quantas vezes pediu ao Senhor que tirasse esse espinho, mas 3 vezes ele pediu com mais intensidade, quando ele já não aguentava mais. E a resposta do Senhor foi linda, falando: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E por isso Paulo fala, de modo que eu ainda mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus seja visto através da minha fragilidade. É lindo esse texto. É lindo, isso é tão real que às vezes as pessoas olham e falam assim: Rívia, como é que você aguenta essa... Né? Você está na igreja, você está ali ao lado do seu esposo, você tem uma carga horária pesada de trabalho, você tem seus filhos, e com todas essas limitações. Eu falo assim: só por Deus. Uma vez falaram assim para mim: Rívia, você tem que correr muito para acompanhar o pastor Samuel. Eu digo: olha, correr vai ser difícil, no céu eu vou correr. Com certeza. Mas aqui não tenho essa... eu sei que é algo que vai ser difícil diante da minha limitação. Eu digo: mas o Senhor vai colocar asas nos meus pés para que eu possa. Amém. E aí, ele não foi bem uma asa, Lili, mas... Conta dessa órtese eu estou fazendo linda. a ponte exatamente para isso, porque algo que eu tenho vivido muito na minha vida é de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso e ponto. Busque, né, prioridade no Senhor, porque Ele sabe o que você precisa. E vem com surpresas que você nem sequer imagina, porque essa órtese eu não pedi para Deus. Né? Eu falei assim: eu quero te servir, Senhor, eu quero ter condições físicas para isso, é a minha orientação, é a minha oração. Eu não quero, assim, eu sinto dor, eu me canso, eu não consigo ficar muito tempo em pé, por exemplo, dando uma aula. É limitante, mas nunca pedi essa órtese, né? Mas Deus dá além daquilo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. E eu falo que de maneira extraordinária, como nosso Deus, né? A primeira órtese veio há 5 anos, através de uma igreja, uma irmã missionária, amiga nossa, e uma igreja nos Estados Unidos me presenteou. Né? Deus os usou para me presentear com uma órtese que mudou muito a minha qualidade de vida. Que presentão, hein? Um presentão. E recentemente, né, porque Deus é assim que Ele faz, usou, né, pessoas que não conhecem ao Senhor para me presentear com uma mais potente, com mais recursos, que vai diminuir um pouco mais minha dor, me dá mais condições de ter liberdade aí de caminhar nessa trajetória até quando Deus permitir. Então, é surpreendente, mas eu falo sempre isso: sirva o Senhor, busque. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe até onde você consegue ir, né? É claro, né? Ai, Rívia, tudo é esse sorriso, não tem lágrimas. Tem lágrimas, a Bíblia diz que passaremos por aflições. Não diz que vai ser tudo fácil, né, Leni? Mas a gente precisa ter bom ânimo, porque a gente já conhece o final da história. É verdade. E é interessante, Rívia, porque as pessoas pensam, pessoas que conhecem a Cristo, que são cristãs, não passam por adversidade. E às vezes a gente vê alguns pastores mostrando esse lado de uma maneira totalmente errada. Eu creio que nós passamos tanto quanto ou mais por adversidades, por limitações, mas o tem de bom ânimo. O confiar no Senhor faz com que nós estejamos sempre em pé. Apesar dos momentos difíceis, nós crescemos, nos tornamos mais resilientes em meio à fraqueza. E nunca o centro é a nossa pessoa.
mas é o Senhor. E quando nós podemos mostrar isso para as pessoas, gente, não sou eu que sou forte, é o Senhor que trabalha nas minhas fraquezas e que me dá forças a cada dia, a cada momento. E como você falou, Ele trabalha de uma maneira linda na nossa fraqueza e fazendo coisas além daquilo que a gente pensa, não é? Eu me estava lembrando hoje mesmo de uma vez que eu precisava muito vender o carro. Nós tínhamos 2 carros, meu marido e eu, Gavin, e nós precisávamos vender um carro para poder pagar prestações do apartamento que nós havíamos comprado com grande dificuldade, fazendo empréstimo. A casa que nós tínhamos não tinha sido vendida ainda e nós não sabíamos de um mês para o outro de onde sairia o dinheiro. E eu me lembro que eu deixei na porta de casa parado ali o carro para ir no médico que ficava assim, a 1 quarteirão. Eu falei, não, eu vou a pé. Quando eu voltei, o carro não estava lá. E eu, a princípio, fiquei muito triste, muito brava. Eu falei, gente, 2:30 da tarde, como podem ter roubado o carro? Mas foi tão interessante, porque o seguro, que não pagaria o que pagou para o carro, que estava cheio de batidinhas, arranhõezinhos e coisas assim, pagou o seguro o valor integral. E isso me permitiu pagar o apartamento por vários meses. Então, assim, até mesmo as adversidades da vida, Deus usa para o nosso bem. Ele transforma todo mal em bem. Exatamente, Helenice. Sabe, essa história dessa órtese também é algo parecido, né? Então fala mais um pouquinho sobre esse achado. Esse achado, né? É uma órtese de primeira linha, é algo novo e que custa muito caro. A gente sabe que esses aparatos, todas essas questões de prótese e órtese são muito caras, ainda mais quando vem, né, de fora, enfim. E me apresentaram essa órtese e eu falei, mais ou menos assim, como a Eleni, eu falei assim, gente, eu não tenho condições de pagar, né, um valor altíssimo, digamos assim, um valor de um apartamento mais ou menos, eu não tenho condições de arcar com isso, não dá. Então eu falei assim, olha, não tenho condições, não precisa me apresentar, e simplesmente fiz uma brincadeira, né? Eu fiz, agora se vocês quiserem que eu represente, seja uma modelo de vocês, mostrando como é que anda com esse negócio aí. Nos congressos médicos. Eu falava, estou à disposição, mas foi bem um tom assim, de brincadeira, porque eu falei assim, gente, aonde que eu vou virar modelo, né, com 50 anos? Brincadeira, a gente tem modelo de todas as idades, eu sou gerontol, né? Mas brincadeiras à parte, e falei de uma maneira bem de brincalhona mesmo com eles, mas um tempo depois eles vieram realmente fazer essa proposta de realmente, da minha adaptação ter sido muito boa com a órtese anterior. E eu falei, mas o que vocês querem? Eu disse, não, nós queremos que você fale o que é que isso mudou a sua vida. Eu digo, isso é fácil, porque realmente isso foi um instrumento de Deus para mudar bastante a minha qualidade de vida, né? Incrível, né? Porque você não teria condições financeiras para comprar uma órtese dessa. Não. E aqui, né, estou com ela, com essa órtese, em processo de adaptação, ainda 1 mês com ela, com os meus desafios, cada dia, né? Cada dia o seu próprio mal, hoje uma dorzinha ali, mas seguindo firme. Com ela ou sem ela, certamente estaria aqui agradecendo, porque Deus é bom em todo o tempo. Mas aprove o Senhor, né? Eu digo assim, olha, menina, você tem muito aí caminhar, vamos dar um confortozinho, vou te dar esse presente, esse mimo do Papai do Céu. Então, graças a Deus por isso, estamos aí nesse processo ainda, mas o Senhor conduzindo todas as coisas, Eleni. Presentaço. E Rívia, como você tem usado
tudo isso para conversar com os idosos. Você é gerontóloga, então como você tem dado força, além de cuidar do corpo dos seus pacientes, da parte física, clínica, como é que você tem usado tudo isso? Olha, nesse momento eu tenho feito muito mais a prevenção até chegar à fase idosa, né, Helena? Inclusive, essa órtese foi pensando exatamente no processo de envelhecimento, que todos nós estamos passando nesse momento. Então, e graças a Deus, porque estamos vivos por eu isso. sempre falo isso, gente. Quando vem, né, alguns se queixam, eu falo assim, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, mas ninguém quer envelhecer, não é? Às vezes são as coisas, a questão das rugas, eu falo, gente, tudo isso no nosso rosto conta a história da nossa vida. Quanta gente sorriu, quanta gente chorou. Isso é uma história escrita no nosso rosto. Olha, que lindo. E falando exatamente, eu digo, olha, estamos envelhecendo, eu estou envelhecendo, e o que eu posso fazer na minha responsabilidade humana, porque esse desgastar, essa perda, não tenho o que fazer, isso, nós somos, né, nós temos um tempo, e que Deus sabe qual é, mas, enfim, nesse processo vamos ter perdas, mas na nossa responsabilidade humana, né, não estamos descartando a soberania de Deus, mas qual é a nossa responsabilidade? Isso eu falo muito para eles. Né? O que a gente tem feito da nossa parte para cuidar do templo do Espírito Santo, para cuidar do nosso corpo? Que cabe a nós. Mente, cabe a nós, da nossa mente. Como a gente entender esse processo além, né, além do físico também. O nosso homem exterior vai se corrompendo, mas o interior se renova. Se renova dia a dia. Então, como temos utilizado isso a nosso favor nesse processo? Para que a gente verdadeiramente frutifique, a promessa está na palavra. Né? Mesmo com as nossas cães, mesmo velhos, né? O pessoal tem muito preconceito, não é velho, é idoso, é jovem há mais tempo. Não, a Bíblia fala de velho, né? A gente não vê experiente, o jovem há mais tempo, né? Enfim, não, do velho mesmo, sem nenhum sentido pejorativo da palavra, de entender esse processo. As dores virão, as rugas virão, né? Alguns processos, algumas doenças crônicas virão, né? Mas qual a nossa parcela de responsabilidade nisso tudo e como, né, fincados no Senhor, na palavra de Deus, podemos, com certeza, ter um envelhecimento saudável, frutificando, servindo ao Senhor, proclamando a palavra, o Evangelho. Então, isso que eu tenho compartilhado com eles. Em todas as idades, né? Que a gente tem que começar de cedo a pensar nisso. Né? É verdade. Eu gosto muito de contar sobre uma amiga que eu fiz lá em Angola. Gavin e eu fomos dar aula para a liderança das casas de oração de toda Angola. E era impressionante como aqueles líderes vinham pelo meio da floresta, fugindo dos soldados da UNITAS, porque era em meio à guerra, para passar aquele mês conosco, com aulas, estudos bíblicos o dia todo, para que pudessem depois voltar para suas cidades, para suas igrejas e instruir a igreja toda. Era muito especial. Mas quem trabalhava muito nesse tempo ali, naquele local, estava lá há mais de 40 anos, era uma enfermeira, a dona Beck, uma enfermeira canadense. Ela levantava às 6 da manhã, trabalhava até meia-noite todos os dias. Ela produzia estudos bíblicos, ela imprimia material para eles, ela instruía todo o pessoal ali para que se tornassem agentes de saúde, porque naquele país tinha um médico para cada 13 mil pessoas. Então, era muita deficiência na área da saúde. E um dia eu perguntei assim para Dona Beck, a senhora está com 70 e poucos anos, 75. A senhora já pensou em aposentadoria? E ela falou assim, minha filha, minha mãe morreu com 95 anos. A minha avó com 90, 92. Se eu me aposentar agora, o que eu vou ficar fazendo nos próximos 20 anos?
E ela continuou trabalhando a mil. Eu nunca vi aquela mulher parada. Foi uma lição de vida. Não precisaria ter ouvido mais nada. Só visto aquela senhora idosa, com certeza, com muitas dores articulares, Exatamente. com muitas limitações, mas que não reclamava de nada. Porque uma coisa que a gente vê em pessoas idosas é esse reclamar, murmurar e falar sobre doença e remédio em todos os papos, não é? É verdade. E se torna uma pessoa cansativa, chata. O foco está totalmente desviado. É né? verdade. A gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé, a gente tem que olhar para o alto. É aquilo que eu falo sempre, a gente tem que olhar, a gente já sabe o final da história, é um final maravilhoso. Estamos só aguardando. Enquanto isso, enquanto aguardamos, vamos servir, vamos adiante. Vamos trabalhar. Aquilo que Deus nos deu, né? Nossos dons, nossos talentos. Isso aí. E Rívia, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Quando eu conheci você, quando você estava como médica dos funcionários lá do Mackenzie, nós saímos para esses congressos, para esses eventos juntas, conversamos bastante e tal, mas chegou uma hora que você falou: agora o meu marido recebeu um chamado de Deus para estar ministrando no Rio Grande do Sul. Então eu vou abrir mão do meu serviço aqui, do meu trabalho aqui, e vou acompanhar o meu marido. E eu fiquei meio indignada. Falei, como pode essa criatura com um trabalho de boa rentabilidade aqui, com uma consideração tão grande de todas as pessoas ao redor dela, tão bem colocada, que vai deixar tudo para estar acompanhando o marido para um chamado no Rio Grande do Sul. Mas foi interessante porque nessa brecha, quem a sucedeu foi o Dr. Rudi Uchoa. Eu fui à consulta com ele também. Ele ia fazer um curso de capelania porque me conhecia através dos meus livros. E quando estava chegando perto do curso, antes da consulta, ele suspendeu a inscrição dele. E eu não entendi por quê. E aí, nessa consulta, ele me falou, olha, depois que ele me atendeu, ele falou, agora nós vamos inverter os papéis aqui. Eu tenho 40 anos, estou com um câncer, eu sou médico paliativista, cirurgião, otorrino, e eu lembrando dos meus pacientes, eu sei que eu tenho mais um ano e meio de vida. E eu pude acompanhar o Dr. Rudi e a sua família até a morte. E foi um tempo tão precioso. Ele se tornou um amigo tão querido. E o meu filho também, que é capelão, pôde cuidar dos meninos dele. A Priscila Dias pôde cuidar da menina, que era tão pequena também, e da esposa dele nesse pós-morte. E nós escrevemos juntos, nesse tempo, um livro chamado Esperança para Viver ou para Partir. Então foi assim, um hiato que o Senhor deu, né, nesse tempo, na sua viagem, essa mudança para o Sul, para colocar o Dr. Rudi e poder acontecer toda essa história linda. E que bom que eu fui obediente, né? Muito, graças a Deus. E eu não pude entender na hora de jeito nenhum. Obedientes, como sempre, né? Sempre buscando fazer a vontade do Senhor. E não só você ficou indignada, mas muitas vezes eu disse, Rívia, você... que essa não foi a primeira mudança, eu também saí de São Paulo para o Chile, né? Depois para Porto Alegre, enfim. E algumas vezes eu ouvi assim, nossa, você é louca, e às vezes dos colegas, né? Como é que você está deixando toda, né, a estabilidade? E aí eu tinha a oportunidade de falar, né, de Jesus, de quem eu servia. Eu falei, olha, o Senhor está me levando, Ele vai providenciar tudo. Sim. Isso tem sido assim, Helene, por isso que eu falo que quando eu comentei sobre buscar primeiro o reino de Deus, porque eu tenho vivido muito isso na minha vida. Vai, Rívia, serve.
Hoje era uma Mackenzie, amanhã certamente o Senhor vai abrir a porta em outro lugar. Foi quando eu voltei do Chile, foi a mesma coisa, me deu uma Mackenzie, depois o Senhor me tirou, me levou para Porto Alegre, tive a oportunidade de servir em outros lugares lá. Voltei para São Paulo, o Senhor sempre providencia. Eu digo, Senhor, onde é que o Senhor quer me usar? E assim a gente vai fazendo a vontade de Deus, que é, né, estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para estar, né, Lini? E é interessante porque com isso ele trabalha a nossa ansiedade também, não é verdade? Sem dúvida. Porque como é comum nós ficarmos preocupados quanto ao nosso amanhã. O que será que vai acontecer? Como será que eu vou resolver? Como eu vou enfrentar essa situação? E é interessante você falar de quantas mudanças, e não é porque você foi despedida, porque estava ruim o ambiente, foi porque você resolveu obedecer. Exatamente. E seguir a liderança do seu marido. Exatamente. É interessante que quando pegam o meu currículo e falam assim, tanta mudança, mas o que é? Eu falo, é o esposão. Aí eles perguntam, mas ele é militar? Eu digo, militar celestial. Ele é pastor, está militando aqui nessa porque é um currículo bem impressionante. Ponto Alegre, mas não, vai... E esse teu tempo no Chile, como é que foi? Foi desafiador, muito desafiador. Não exerci a profissão lá. Foram 3 anos, e não porque não podia, eu tive tudo legalizado, eu tinha já autorização, que lá era do Ministério das Relações Exteriores, para exercer a profissão no Chile, mas foi um tempo assim, também de trabalhar de Deus na minha vida, porque eu logo engravidei. Eu estava tentando, eu falei que eu tinha um filho chileno, e eu já vinha tentando há algum tempo engravidar aqui do 2º filho, e Deus não permitiu. Chegando no Chile, eu até brinco, acho que olhando as cordilheiras dos Andes, veio o meu caçula. Mas foi uma gestação muito complicada. O hospital que eu pretendia trabalhar, eu fiquei como paciente, Eleni. Eu voltei a ser paciente. Foi uma gestação bastante complicada, quase que assim, parti junto com um bebê. Um momento difícil para ele também, para nós como família, porque estávamos no Chile, outro país, a gente não tinha o suporte da família de sangue, mas a gente experimentou o suporte da família da fé, mesmo em outra língua, em outra cultura. Mas foi um momento bem desafiador. E esse meu mais novo, ele, com toda essa gravidez conturbada, ele teve uma síndrome no 1º ano de vida. Ele teve um atraso neuropsicomotor, e o tempo que o Senhor me deixou sem trabalhar foi o tempo que eu me dediquei exclusivamente a Ele. Então, o tratamento tinha que ser fisioterápico, e como missionários a gente não tinha grana para pagar uma fisioterapeuta no Chile, e o que é que fazíamos? A fisioterapeuta, em um dia, eu olhava o que ela estava fazendo, e o resto dos outros dias eu que fazia fisioterapia, todos os movimentos com meu filho. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu vejo meu filho na igreja, na equipe de cânticos, de louvor, tocando uma bateria que eu olho e digo, gente, Senhor, esse menino não mexia nem um braço, nem uma perna. Que coisa! Ver a destreza dele incrível. Na bateria. Sim, eu falo, porque você precisa de movimentos rápidos, coordenados. Isso, eu digo que essa criança não mexia. Ele sentava e caía. Então, foi um ano de muito intenso, né, de oração, de dependência do Senhor, sem muitos recursos financeiros, e que Deus falou, não, você não vai trabalhar nesse período. E trabalhou muito em casa. Em casa, numa outra, né, num outro momento, e foi tão importante para a família como um todo, né? Para minha filha mais velha, para o meu filho, para nós como casal. Foi muito intenso esse período no Chile. E louvado seja Deus, nós fomos para lá para
começar um trabalho presbiteriano no sul do Chile, e hoje a congregação que a gente começou, eu, Sam e as 2 crianças, era só a família, louvado seja Deus por isso, tem uma igreja presbiteriana no sul do Chile, em Que Temuco. maravilha, olha só. Voltamos e o trabalho ficou lá, que é o trabalho do Senhor. Mas não exerci minha profissão nesse período. Voltando para o Brasil, depois de 3 anos sem exercer a profissão, e aí para me relocar, como Deus faz, o trabalho que eu tinha deixado antes de ir para o Chile, quando soube que eu tinha voltado, me chamou novamente. Olha E logo depois eu fui para o só, Mackenzie. Que coisa linda. Você nem precisou se preocupar. Não, Leni. Não, essa Que tem sido a minha coisa. experiência aí com o Senhor, e tenho aprendido muito com isso. Busque primeiro, priorize o Senhor. Ele sabe, Ele conhece suas necessidades. Né? A ansiedade vem. Ai, Rívia, você não tem ansiedade? Temos. Claro. Mas nós já conhecemos o remédio, Sim. a fonte. É interessante porque tudo isso que você está nos contando da sua história, eu fico pensando na capelania. Você tem dado várias aulas nos nossos cursos de capelania e tem sido excelente. Samuel também deu de aconselhamento bíblico e foi muito bom mesmo. Quero também chamá-lo para os nossos próximos cursos aí. Mas eu fico pensando como Deus traz para os cursos de capelania pessoas frágeis. A gente fica pensando, nossa, não, são capelães, são pessoas fortes, que tiram tudo de letra, que não passaram por momentos difíceis e que vão ajudar o pessoal, os pacientes, os profissionais da saúde que estão em crise a superar tudo isso. Mas não é assim. Eu tenho entrevistado cada um dos nossos alunos de curso que vão se preparar para ser capelães e é comum ouvir histórias lindas, assim, de pessoas que admitem a sua fraqueza, os seus tem os grandes empecilhos que a vida colocou com a permissão de Deus na vida deles ali no dia a dia e como isso os fez grudar no Senhor, né? O Deus de toda consolação, o Deus forte, o Deus tremendo, que realmente nos dá a conhecer mais da sua pessoa. É lindo quando Jó fala, antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Uma pessoa que era reconhecida pelo Senhor como um homem fiel, que se afastava do mal, né, que agia de uma maneira muito justa e que cuidava bem dos seus 10 filhos também. Mas no final da história, de toda a provação que ele passou, ele podia falar, antes eu te conhecia, mas só um pouquinho, só de ouvir. Agora, depois de tudo isso, os meus olhos te veem. Então, como a provação, como os momentos difíceis, como o José do Egito pôde falar coisa semelhante, né? Quando os irmãos, ao reconhecerem José, saberem que era aquele que eles haviam jogado no poço, tentado se livrar dele, vendendo-o para o Egito, que tinha passado pela prisão, tinha sido escravo, tinha passado por momentos tão difíceis, agora é a segunda pessoa abaixo do faraó. E ele fala, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou tudo isso em bem. Então, assim, gente, não existe adversidade que não esteja sob controle do Senhor. Por pior, por mais difícil que seja a situação, o Senhor está agindo em todo o tempo. E eu quero aproveitar aqui para convidar vocês para o nosso curso de capelania hospitalar, que será agora dos dias 7 a 10 de setembro, aqui na Igreja Presbiteriana
de Pinheiros. É o primeiro curso presencial e nós gostaríamos muito de ter você aqui, ter a sua igreja representada, para que você possa voltar e motivar a sua igreja para esse ministério da compaixão, da misericórdia, confortando vidas que estão sofrendo tanto com a enfermidade, passando por adversidades. E nós vamos ver um vídeo bem curtinho falando sobre este ID. Como nós da capelania cumprimos o ID de Jesus? E você também quer fazer parte dessa equipe? Então corre e faça sua inscrição no nosso curso presencial de capelania hospitalar de nível 1, que será no dia 7 a 10 de setembro. As inscrições são feitas no nosso site. É preciso ler o livro Capelania Hospitalar da Helenivação. Você pode adquiri-lo através do nosso site também. Então é isso, nós esperamos todos vocês. Vamos cumprir o ID de Jesus juntos. Vocês viram quantas atividades diferentes, gente. Nós consideramos os hospitais como campos missionários, como missões urbanas. Então, em cada hospital onde nós podemos entrar e servir através da capelania evangélica, nós temos a liberdade, primeiro, de ter uma sala que nos é dada, cedida pelo hospital, toda equipada. Temos ali também a reunião dos visitadores e capelães e atuamos o dia todo em todos os setores, tanto UTIs, isolamento, setores psiquiátricos, como outras especialidades. E as pessoas estão abertas para ouvir o Evangelho, elas querem saber como Deus pode ajudá-las naquele momento tão difícil. Então você alcança o paciente, o cuidador familiar, mas também alcança o profissional da saúde, porque nós fazemos devocionais diárias com os profissionais da saúde. Pensem que neste tempo de pandemia, em um ano, onde nós tivemos limitações para entrar nos hospitais onde nós já temos capelania, mesmo assim nós fizemos 875 mil atendimentos em um ano. Então, assim, a palavra de Deus é distribuída, as pessoas são alcançadas através de atividades de artesanato também, de música no hospital, as igrejas podem levar corais e músicos e a nossa atuação é diária. Então, inscreva-se correndo, porque ainda dá tempo, vale a pena. Rívia, faz pra gente uma síntese daquilo que você quer deixar pra gente como lição de superação de vida. Primeiro, eu queria agradecer, essa oportunidade de compartilhar um pouco da minha história, do que Deus tem feito, na minha vida e através da minha vida. Como eu falei, a gente passa por dificuldades, eu costumo dizer, por desafios ou lições de casa, mas como é bom a gente passar por isso, confiando no Senhor, sabendo que Ele prometeu estar conosco em todo o tempo, na alegria, na tristeza, com dor ou sem dor, que a gente tenha esse olhar voltado para Jesus, para o Senhor. Isso é libertador, isso é que traz a paz em meio a qualquer circunstância, lembrando que tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que estamos num processo aí de ser aperfeiçoado para se parecer mais e mais com Jesus. Para aqueles que ainda, Eleni, não tiveram essa oportunidade, estão aí como eu há algum tempo, procurando respostas, em lugares que não vai encontrar, não vai preencher esse vazio que você sente, Reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que se entregou naquela cruz, ressuscitou no terceiro dia, vive e está, para te dar a paz que excede qualquer circunstância e vida em abundância. Amém, amém. Muito obrigada, amiga. Valeu muito, precioso mesmo estar com você.
Deus continue te abençoando muito, usando a sua vida para a glória dele, para a bênção de muita gente. Eu sei que você está indo agora para um congresso médico, mas agora como modelo. Ela não só é médica, mas agora é modelo para desfilar a prótese nova, a órtese nova, e mostrar no estande da empresa ali que está dando esse privilégio a ela, tudo que a órtese a ajuda a fazer. Então, que Deus te abençoe muito. Amém. E que você possa mostrar essa medicina integral. Amém. Que você tem exercido. Cuidado do corpo e cuidado da alma, porque só a palavra de Deus restaura a alma. Pode não curar o corpo se não for a vontade de Deus, mas com certeza vai dar razão para viver, propósito de vida, e vai fazer com que a pessoa descubra quais são os desígnios do Senhor ali no meio de tudo aquilo. Deus abençoe muito Samuel. Amém. E suas crianças, que não são mais crianças, mas que para os pais são sempre crianças. É verdade. E para você, gente, que está aqui com a gente nesse tempo tão precioso, que você possa multiplicar essas pessoas que estão assistindo este programa, possa mandar para muita gente, porque vai impactar muitas vidas, e nós queremos que você seja um fofoqueiro de Deus, nesse sentido de multiplicar todas as bênçãos que Ele tem dado à sua vida e através da vida da Rívia também agora. Deus abençoe você. Até o nosso próximo programa, que será sobre a capelania nos Estados Unidos. Uma amiga, doutora Esther, vai estar falando sobre as oportunidades como uma capelã evangélica brasileira, como ela tem trabalhado nos Estados Unidos, principalmente em hospitais da Disney. Deus abençoe você e até mais, gente.